Shalom, graça e paz, povo de Deus. Hoje estou aqui, eu sou o André Paz, né? Então hoje estou aqui para falar da palavra de Deus, né, na sala plena. O tema que eu quero trazer para vocês hoje é Sejamos imitadores de Cristo. Então, o texto base, né, para essa ministração que eu venho trazer aqui para vocês está em Filipenses, capítulo 2, dos versos de 5 a 8, que está escrito assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém, meus queridos? Então vamos orar aqui a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha falar em nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de entregar a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha me conduzir e que o coração, a mente e o ouvido das pessoas estejam abertos a ouvir, a receber a tua palavra, Pai. Que os seus corações sejam como terras férteis, que ao ser lançada a semente, que é a tua boa palavra, venha produzir bons frutos, Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, meus irmãos, talvez alguém tenha se questionado, né, algum dia, né, por que imitar a Cristo? Porventura, queremos nos tornar Deus também na terra? E a resposta é não. Mas precisamos ser imitadores de Cristo para que tenhamos o nosso caráter transformado, possibilitando que a nossa alma ela esteja mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Para que a nossa alma busque estar na presença do Espírito Santo. E temos que ter em mente que Jesus é o centro de todas as coisas, como está escrito na palavra de Deus. Todas as coisas elas foram feitas por Ele e para Ele. Então, por isso, né, precisamos estar antenados, estar conectados com Cristo. E precisamos ter essa mentalidade de sermos imitadores dele. Amém? O Jesus, nosso Salvador, ele tornou-se semelhante a mim e a você. No contexto geral, né, Jesus ele fez três coisas para obter êxito em seu propósito. Estudar a palavra de Deus, né? Então, hoje a gente pode ler, ouvir, meditar e entender a mensagem da palavra de Deus que está na Bíblia, né? Jesus também, ele praticou, esse foi o segundo passo, né? Praticou a palavra, o ensino. Lá em Provérbios, do capítulo 1, versículo 7, está dizendo que a gente não deve desprezar a sabedoria. E a sabedoria é a palavra de Deus, meus irmãos, né? Então, devemos praticar o ensino da palavra. E também Jesus, ele fez o terceiro ponto aqui, que é ensinar a palavra. Ou seja, então ele compartilhou a mensagem, né? Então, esse no contexto geral foi isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. Estudou a palavra, praticou a palavra e ensinou a palavra. Então, ele se encheu da palavra de Deus e transbordou sobre a vida das outras pessoas. E esse é um ponto que nós devemos estar sempre atentos como na nossa vida cristã. Aqui Jesus ele ensina, né, nesses três pontos, para que tenhamos sucesso em qualquer coisa, nós precisamos basicamente seguir esses três passos, que é obter o conhecimento, praticar e ensinar. Com isso, a gente vai ganhando confiança e isso vai se tornando um hábito em nossas vidas. Quando passamos a meditar a palavra de Deus, sendo obediente aos seus ensinamentos, a nossa alma ela é constantemente refrigerada.
o nosso coração ele vai se enchendo de alegria e passamos a transbordar o amor de Deus. E isso vai alcançando outras pessoas. E para mim é um dos pontos primordiais, talvez seja o objetivo principal de nós cristãos em obter o conhecimento da palavra e praticar a palavra, é a gente transbordar esse amor na vida de outras pessoas, né? De alguma forma a gente transmitir a palavra de Deus para a vida de outras pessoas, alcançar outras vidas, né? E passamos a transbordar o amor de Deus e isso vai alcançando outras pessoas, porque a nossa boca falará do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de gratidão a Deus, naturalmente vamos falar quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Amém? Lembre-se que Jesus é a luz do mundo. As trevas, elas não podem ofuscá-la. Então, mesmo que o desânimo, mesmo que as circunstâncias contrárias queiram nos abalar, elas não irão prosperar sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque decidimos sermos imitadores de Cristo, não por causa da religião, mas por um estilo de vida que nós assim definimos. Amém, meus irmãos? Você deve conhecer pessoas que eu também conheço, né? Que adotam um estilo de vida de personalidade diversas. Pessoas que se baseiam em artistas, né, de novelas, de filmes, de séries, ou até mesmo em esportistas ou em outras personalidades, né? Essas pessoas, elas agem e falam e se vestem como esses ídolos, vamos dizer assim, né? Essas pessoas, elas investem não só tempo de acompanhamento aos seus ídolos, mas também dinheiro. Elas investem dinheiro para estarem o mais parecidas possíveis com essas pessoas. Então elas se vestem, né, compram roupas, né? É, fazem inclusive eu vi já reportagem de pessoas que fazem inclusive cirurgias para ficarem mais parecidas com alguém ou até com algo. Uma vez, recentemente, eu vi uma reportagem de uma pessoa que fez investiu um valor altíssimo, né, milhões de reais, né, transformado, que é em dólar, que foi em outro país, se não me engano, para se parecer com um cachorro. Então imagina, né? Então ele fez todo um procedimento, um transplante de pelos para ficar fixado no seu corpo, né? O rosto com aquela focinheira e tal. Então ficou muito estranho. Então, mas existem pessoas que elas chegam nesse nível de querer ser imitador de alguém ou de algo, né? Então, se as pessoas no mundo investem tempo e dinheiro para serem imitadores de seus ídolos, por que que nós, que somos cristãos, não iremos investir tempo de estudo na palavra de Deus, né? Já se perguntaram, ou já se avaliaram quanto tempo nós passamos assistindo de repente uma novela, assistindo uma série, um filme, assistindo, vendo coisas no YouTube, no Instagram, TikTok, entre outras redes sociais aí, e comparando com o tempo que a gente está se dedicando em aprender a palavra de Deus. Vocês já fizeram essa análise, essa autoanálise, né? Ou por que nós não investimos também em eventos, em congressos, em encontros que são realizados para que possamos, cuja temática é aprender mais da palavra de Deus, né? Então sempre há um, uma resistência, né, para a gente fazer esse tipo de coisa. Precisamos pensar nisso. João Batista, ao ver Jesus, ele disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os seguidores de João Batista naquele momento, quando ouviram isso, imediatamente passaram a seguir Jesus. Então, se quisermos viver uma vida debaixo da graça e da verdade de Deus, precisamos estar atentos às oportunidades de aprendizado da palavra.
Portanto, devemos estar em ambientes a qual podemos aprender mais de Deus. Que esses ambientes são as células, são os cultos, são os encontros, seminários, congressos, além de buscarmos a palavra, né, o aprendizado da palavra de Deus, também através de leitura, ouvindo ministrações, entre outros estudos bíblicos. Sem falar, obviamente, né, da leitura específica da Bíblia, né, para exercitar a compreensão da palavra e deixar que o Espírito Santo ele possa revelar coisas ocultas e específicas para cada um de nós. Quando a gente ouve uma ministração, um estudo bíblico, ou lê um estudo bíblico, né, a gente está aprendendo da palavra de Deus, mas pela interpretação daquela pessoa que está ministrando, que escreveu aquele texto, né, escreveu um livro. Mas quando nós lemos a palavra, a fonte, né, quando nós ouvimos a palavra de Deus diretamente da fonte da Bíblia e conseguimos interpretar aquilo que Deus está falando, é algo maravilhoso, porque a gente vai acabar trazendo é, as circunstâncias do nosso dia a dia e o Espírito Santo de Deus ele vai revelando coisas, vai nos dando ideias, vai nos dando soluções, vai nos dando aconselhamentos para situações específicas de nossas vidas, né? Então, um estudo, uma leitura de uma palavra, de um texto bíblico que eu faço, eu posso ser ministrado pelo Espírito, trazendo revelações e ideias para mim. Mas você, se lê aquele mesmo estudo bíblico, aquele mesmo texto bíblico, o Espírito Santo ele pode falar algo diferente para você, porque a tua realidade, né, o teu dia a dia é diferente do meu, e o Espírito Santo ele traz sabedoria para a gente em relação a isso, né? Então, por isso que é importante também nós buscarmos também lermos a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar através do Espírito Santo o entendimento, né, o aconselhamento da palavra de sabedoria daquele momento que estamos lendo ou escutando a palavra. Amém? Outra coisa também importante é que as pessoas do mundo, elas creem que ao imitar seus ídolos, elas ganharão notoriedade social, né? Mas nós que cremos em Cristo Jesus, nós ganhamos a notoriedade celestial. Então isso é tremendo, é maravilhoso, né? Por crermos em Cristo Jesus, temos o direito de sermos chamados filho de Deus. Então, meus irmãos, devemos nos alegrar nisso, nessa verdade, né? Pelo fato de nós crermos no nome de Jesus, nós temos o direito de sermos chamados filho de Deus. Amém? Então, sejamos imitadores de Cristo, porque Jesus se preparou, ele buscou conhecimento, praticava a palavra e ensinava com autoridade. Então, para que nós também tenhamos, né, um desempenho melhor na vida espiritual, nós precisamos nos preparar, assim como Cristo se preparou, né? Buscando conhecimento, praticando a palavra de Deus e transbordando, né, de alguma forma os ensinamentos da palavra para as outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance outras vidas. Para cumprir o seu propósito, Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo. Também isso que é importantíssimo, é imprescindível, né? Que Jesus ele só pôde, né, iniciou-se, né, as manifestações, suas manifestações a partir do momento que ele foi batizado em água e também foi batizado pelo Espírito Santo. Então só podemos receber algo de Deus se estivermos em ambientes onde o Espírito Santo se manifeste e onde há liberdade para ele se manifestar. O Espírito Santo de Deus está entre nós, porém, ele vai fixar morada se a casa estiver limpa. Por isso, reforço os 3 passos do sucesso de Jesus para sermos os seus imitadores: meditar na palavra, obedecer os princípios, compartilhar a mensagem de Cristo. Com isso, a nossa vida será conduzida pelo Espírito Santo de Deus.
E para sermos imitadores de Cristo, também precisamos ter mentores. Nós, da Caminho Pleno, somos agraciados porque temos os nossos queridos e amados apóstolos, né, Daniel e Daniele Viganó, além dos nossos líderes de célula, para nos trazer esclarecimentos sobre a palavra de Deus sempre que for necessário. Nossos apóstolos e os líderes são os nossos mentores na fé. Então, e devemos honrá-los por isso, pois eu não tenho dúvida que honrando os nossos líderes, também estaremos honrando a Deus, porque foi Deus que estabeleceu essas lideranças sobre nossas vidas. Amém? Então, sempre que você tiver a oportunidade de honrar o seu líder, honrar os nossos apóstolos, faça isso, porque eu não tenho dúvida que você também estará honrando a Deus. Amém? Sejamos imitadores de Cristo, porque Jesus investia um tempo com a sua família e amigos. Portanto, não devemos esquecer que é saudável termos tempo de comunhão com nossos amigos e familiares. Isso faz bem, né? Precisamos ter isso em mente, precisamos dividir colocar na nossa agenda, né? Dividir nosso tempo também para que tenhamos esse momento com a nossa família, né? De alegria, de comunhão ali com nossos amigos, né? Isso é importante, isso faz bem para nós. Amém? Jesus, antes do seu primeiro milagre, ele investiu tempo com a sua família e amigos. Então, não deixe de ter um tempo de qualidade com a sua família e com seus verdadeiros amigos. Falando de amigos, né, para sermos imitadores de Cristo, precisamos também saber escolher as nossas companhias, as nossas amizades. Há um estudo científico que diz que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Se estamos no meio de pessoas que vivem reclamando, vivem fofocando, vivem falando mal das pessoas, ou que nada é bom, né? Tudo é difícil, né? As ideias que outras pessoas falam são ideias que nunca vão dar certo, que só a ideia dela é a correta. Então, isso é muito provável que também tenhamos essas características. Então, precisamos estar atentos também às nossas amizades, ao ambiente a qual estamos inseridos. Então, eu sei que algumas vezes, né, devido principalmente em trabalho, em escola, né, que em faculdade, o grupo, né, que ali a qual trabalhamos ou estudamos não pode ser um grupo bom, um grupo onde as pessoas ali estão mais preocupadas em estar reclamando e falando mal das pessoas do que realmente produzindo, sendo útil para a sociedade, né? E devemos guardar o nosso coração para isso. Amém? Jesus, quando chegou no templo e viu que ali as pessoas estavam vendendo coisas, né, e fazendo trocas ao invés de estarem ensinando a palavra de Deus, ele se revoltou de tal forma que literalmente ele chutou o pau da barraca, né? Como a expressão que é usada aí. Então, mas tem um detalhe aqui nesse ensinamento para que possamos copiar, né, essa atitude de Jesus, né? Jesus ele não atacou diretamente as pessoas, agredindo-as, né, com palavras, né, ou fisicamente, né? Mas sim as coisas. Então, todo aquele processo operacional foi onde Jesus atacou, né? Então, quando nos depararmos com situações que nós estamos vendo que não é adequada, nós não devemos ser permissivos às situações inadequadas e devemos, né, reagir para que as coisas mudem ou a forma como ela é conduzida seja mudada, né? Mas sem estar agredindo as pessoas. Isso é importante. Sejamos também imitadores de Cristo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Nesse, nesse episódio que eu comentei agora há pouco para vocês, que Jesus ele tem zelo pelo templo, né? Eu faço aqui um comparativo com o nosso templo, que é o nosso corpo. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo.
Então, o nosso corpo ele não deve ser usado como moeda de troca. Eu já tive a experiência de trabalhar com pessoas onde que elas eram referenciadas, ou seja, elas eram conhecidas dentro da empresa por causa das suas roupas e do perfume que usava, né? E não por causa do seu profissionalismo ou do seu caráter, né? E isso é ruim, né? Porque dentro de um ambiente profissional, as pessoas não te conhecerem por causa do teu profissionalismo ou por causa do teu bom caráter, mas sim porque assim por causa da roupa, né, que é usada, então isso não é bom, né? Ou por causa do perfume, né, que chama atenção, também isso não é bom. Salomão, em Eclesiastes 9, versículo 8, ele ensinou que nós devemos usar roupas elegantes e perfume. Mas ele quis dizer para que nós tenhamos bons modos e saber se comportar adequadamente no ambiente que nós estivermos, e que o nosso agir ele suba como um aroma suave aos céus, né? Ou seja, a gente nós devemos agir com bom senso, com justiça e dentro da lei, né? Fazer o melhor em tudo, como estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Amém? Portanto, meus queridos, para sermos imitadores de Cristo, também devemos exercer a inteligência emocional, conforme o direcionamento do Espírito Santo. No episódio em que Jesus transformou a água em vinho em um casamento, que esse foi o primeiro milagre, né, de Jesus, Jesus ali ele estava como convidado. Então o casamento ele geralmente ele é planejado pelos noivos, porém ali aparentemente, né, houve uma falha no planejamento dos noivos, né, e faltou o vinho, né? Então imaginem só a cena, né, que a mãe de Jesus, que também já estava ali no casamento, chega com Jesus exclamando que o vinho acabou, né? Então a mãe, né, viu o problema e trouxe aquele problema para Jesus, né? E será que isso também acontece nas nossas vidas? Será que muitas vezes alguns problemas acontecem na nossa família, no trabalho, e aquele problema as pessoas querem transferir aquele problema para mim, para você, né, no nosso dia a dia? Isso acontece comigo. Eu não sei se acontece isso com vocês também, mas acontece isso comigo. E eu acho interessante isso, tá? Jesus deveria estar naquele momento do casamento, quando a mãe dele chega, né, com essa notícia, acabou o vinho, acabou o vinho. Jesus deveria estar ali conversando com seus discípulos, né, se divertindo e tal. E ele deve ter olhado, né, assim para a mãe dele e soltou a seguinte frase, né? O que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então, imagina só, né? A mãe chegando ali, trazendo um problema, e Jesus simplesmente diz assim: o que eu tenho contigo, né? Não é chegada a minha hora. Então é um momento ali de conflito naquele momento, porque envolve questões emocionais, né? E estava falando com a mãe dele, né? Então haverão circunstâncias em nossa vida que poderemos ser inseridos no problema de outros. E se nós não tivermos atento à sabedoria, que é a voz de Deus através do Espírito Santo, falando em nosso íntimo, podemos agir sem pensar, podemos absorver o desespero da outra pessoa ou querer agir de forma precipitada sem procurar entender as causas, o contexto da situação, as expectativas das partes envolvidas. Então Jesus conhecia a palavra, praticava a palavra e ensinava a palavra. Jesus estava preparado quando a oportunidade chegasse. Então
quando a oportunidade chegou, ele pôde manifestar o poder de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Que nessas circunstâncias, todo problema ela gera oportunidades. Então, quando alguém vê um problema, outras pessoas enxergam oportunidades. E nós que estivermos preparados, né? Estivermos pautados na palavra de Deus, né? Termos o conhecimento da palavra, né? Praticando a palavra, a gente adquire essa sabedoria de Deus, né? E o Espírito Santo vai falar em nosso íntimo e vai nos conduzir para como enxergar oportunidades nas situações adversas da vida, né? Então, essas oportunidades, elas são principalmente para manifestar a glória de Deus em nossas vidas, através de nossas vidas, né? Porque foi assim com Jesus, né? O mesmo, Jesus mesmo disse que nós, eu e você, seríamos capazes de fazer obras maiores do que ele já fez, né? Então, mas para isso, né, precisamos estar cheio do Espírito, precisamos estar com conhecimento da palavra de Deus, precisamos estar praticando a palavra de Deus para que o Espírito Santo se manifeste de forma natural em nossas vidas, né? Então, nesses momentos difíceis, vamos saber dar conselhos, vamos saber orientar, vamos saber indicar quem sabe resolver, caso a gente não saiba resolver, né? A gente não vai se envolver no problema e sim vamos realmente querer resolver a situação, né? Para ajudar as pessoas, né? Então, nesse milagre de transformar água em vinho, Jesus ele usou os recursos que ele tinha em mãos, que era a água e os potes vazios. Então, portanto, a gente precisa desenvolver a nossa criatividade durante as circunstâncias adversas, né? Então, usar os recursos que temos em mãos para fazer o milagre acontecer, né? Atualmente, usamos o seguinte jargão, né? Fazer do limão uma limonada. Então, é basicamente isso, né? A sabedoria de Deus, né? O Espírito Santo nos guiando, direcionando, ele vai nos dar ideias, né? Vamos ver uma situação adversa e a gente vai buscar entender o que nós temos ali como recurso para poder gerar uma solução. Amém, meus irmãos? Jesus não se concentrou no problema. Então, esse aqui é um ensinamento importante para nossas vidas, né? Diante de um problema, não foque no problema, foque na solução, né? Então, como a mãe de Jesus chegou falando para Jesus que o vinho acabou, né? E então a mãe de Jesus ali, aparentemente estava focando no problema, né? E, e Jesus não, Jesus ele estava focado em resolver o problema, né? Então ele se concentrou em resolver o problema, né? E assim ele se concentrou em ser bênção naquele ambiente que ele estava, né? Então, Jesus, na sua trajetória, ensinou a muitas pessoas sobre o reino de Deus, realizou inúmeros milagres e maravilhas, né? Jesus curou muitas pessoas. Jesus não esperava, ele confrontava a situação adversa ao seu propósito. Então, tem aquela palavra de Deus, né? Dizendo assim, que não fui eu o Senhor que te mandei, seja forte e corajoso. Então, meus irmãos, né, assim como Jesus, ele foi bênção onde ele esteve, por onde ele passou, onde ele estava, ele tinha autoridade, ele era reconhecido por algo que ele dominava, né? Então, assim também seremos eu e você, né? Vamos buscar conhecimento da palavra, vamos praticar no nosso dia a dia a palavra de Deus
para que o Espírito Santo se encha, né? Para que o Espírito Santo encha nossa alma, nosso espírito, e a gente possa estar produzindo mais e mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Através de nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos nos mover, precisamos aprender mais de Deus, precisamos matar nossa carne e obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Né? Precisamos demonstrar o verdadeiro amor às outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas por Cristo Jesus. Vamos buscar a presença do Espírito Santo e permitir que o Espírito de Deus manifeste a sua glória através de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa mensagem que eu vim trazer para vocês hoje, para que sejamos imitadores de Cristo, que possamos a cada dia aprender mais da palavra de Deus, que possamos a cada dia praticar aquilo que nós tenhamos aprendido da palavra de Deus e que sempre que tivermos oportunidade possamos compartilhar a palavra de Deus, né? E isso eu acredito que o Espírito Santo ele vai se manifestar através de nossas vidas e nós seremos bênção também na vida de outras pessoas. Nós teremos também autoridade vindo dos céus para fazer coisas grandiosas em nome do nome de Jesus. Amém? Que o nome do Senhor seja exaltado, que as obras do Senhor sejam manifestadas através da minha vida e da tua vida, meus irmãos. Amém? Então, deixo aqui a paz de Cristo para vocês, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir a cada dia, que possamos ter sabedoria para tomar decisões, para que possamos ter sabedoria para aconselhar, para ensinar outras pessoas, para que tenhamos também, sejamos usados para converter corações a Cristo Jesus através do Espírito Santo, que possamos estar suscetível à voz de Deus em todo momento. Amém, meus irmãos? Então, forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Muito obrigado.